Espírito Santo, quem és tu, luz que me enches e que ilumina as trevas do meu coração? Tu me guias como a mão de uma mãe, e se tu me largas, não poderei mais dar um só passo. Tu és o espaço que envolve o meu ser e o abriga em seu seio. Abandonado por ti, ele desapareceria nos abismos do nada, de onde tu o tiraste para elevá-lo ao céu. Tu, mais próximo de mim do que eu de mim mesmo, e mais íntimo que o âmago de minha alma, e entretanto, inatingível, inefável, fazendo brilhar todos os nomes, Espírito Santo, amor eterno. És tu o canto do amor e do santo respeito que ressoa eternamente em redor do trono de Deus, que nele une o canto puro de todos os seres, a harmonia que une os membros à cabeça. É nela que cada um descobre com êxtase o sentido íntimo do seu ser, e cheio de alegria derrama-se nas tuas ondas, Espírito Santo, eterna alegria. Nessa eterna alegria do Espírito, vivamos como cristãos autênticos, nesse seminário, aqui e ali, na vida, na missão, em casa, na oração, na intimidade a qual Ele nos leva, nos fazendo outros Cristos. Agradecemos a ilustríssima senhora Ana Maria Scaravelli e a ilustríssima Luma pela belíssima apresentação. Deus as abençoe sempre. Toda teologia cristã fundamenta-se imprescindivelmente na Sagrada Escritura, a qual afirma claramente a presença e a atuação do Espírito Santo de Deus. A base comum das reflexões teológicas não as exime, porém, de diferentes interpretações. As distintas pneumatologias, entretanto, com suas divergências e convergências, não deveriam se tornar empecilho para que todos sejamos um, como o nosso Deus unitrino deseja. Afinal, Pentecostes é em si um evento salvífico, em que a diversidade se torna unidade. Ademais, há de se recordar
que o Espírito sopra onde quer. É vida e alma da igreja, mas não se limita a esta. Ele age em toda a humanidade, germinando-a com sementes de amor e de verdade. Ao final desta 17ª semana temática teológica, refletiremos sobre a pneumatologia no diálogo ecumênico e interreligioso. Para ministrar esta conferência, convidamos o ilustríssimo professor Dr. Fabrício Velique Barbosa. Ele é mestre pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte e doutor também pela FAGE e pela Carl Leuven, e graduado em Filosofia e Matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é pesquisador de pós-doutorado na FAGE, na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, com o tema Teologia do Diálogo Interreligioso enquanto Teologia Política, e membro do grupo de pesquisa Fundamental and Political Theology em Carl Leuven, e dos grupos de pesquisas Estudo de Cristologia e Diversidade Afetivo-Sexual e Teologia, da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Suas pesquisas atuais se concentram na área de teologia fundamental e sistemática, abordando a relação entre pneumatologia e diálogo interreligioso, bem como na área de filosofia política, no estudo da relação entre religião e política. Acolhamo-lo em nosso meio com uma calorosa salva de palmas. Olá, bom dia a todos e todas. Eu sempre acho muito engraçado quando me colocam como ilustríssimo. Ainda não acostumei com esse termo, ilustríssimo, mas eu acho mais engraçado. Então, é curioso. A temática de hoje, né, que nós vamos abordar vai ser pneumatologia, os diálogos ecumênico e interreligioso. Então, eu fiz alguns slides para guiar mais ou menos a nossa discussão aqui, e eu vou comentar esses slides claramente, né? E ao mesmo tempo eu vou tentar trazer algumas coisas também que muitas vezes, para não ficar um slide muito cheio, né, difícil de ficar lendo, até se eu fosse ler o PowerPoint era mais fácil simplesmente encaminhar o PowerPoint, né, porque todo mundo poderia ler o PowerPoint sem eu estar aqui. Então, para evitar isso, eu vou passar e vamos comentar. Você vai passar ou eu passo? Você passa, então pode passar. A primeira coisa que eu acredito que seja interessante, já que nós vamos falar sobre Espírito Santo, diálogo ecumênico, diálogo interreligioso, só aí nós já temos mais ou menos uns 4 conceitos diferentes que nós precisamos abordar, né? Primeiro, a gente precisa pensar sobre o Espírito, algo que a semana já tem refletido, então isso pode ser um pouco mais rápido. No segundo momento, a gente precisa pensar sobre a categoria do diálogo. Depois, sobre o que vem a ser ecumenismo e depois o que vem a ser diálogo interreligioso. Então, só daí a gente percebe que um título tão simples, né, ele abarca conceitos que, na maioria das vezes, costumam ser meio nebulosos. Então, vamos começar pelo Espírito. A primeira coisa que a gente precisa pensar é de qual Espírito, afinal de contas, nós estamos falando. Porque, como foi dito ontem pelo Douglas, e eu acredito que também ao longo dessa semana teve uma palestra sobre a pessoalidade do Espírito, né, se eu não me engano, no primeiro dia. Então, ali já se começou a vislumbrar o que o cristianismo fala a respeito do Espírito. Mas, ainda hoje, nós precisamos pensar sobre isso, principalmente quando nós falamos sobre o diálogo ecumênico e interreligioso. Nós estamos pensando o Espírito enquanto Ruá, né, a Ruá de Javé, que como
o Douglas expôs ontem, era aquela imagem judaica de que o Espírito era a força ativa de Deus para realizar os seus desígnios. Ou nós estamos falando do pneuma, que é a tradução que foi feita quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego e posteriormente do grego para o latim. O termo ruá foi traduzido como pneuma e o termo pneuma do grego foi traduzido como espíritos para o latim, daí que vem o nosso espírito na teologia. Então, quando nós falamos de espírito, nós temos duas perguntas que nós temos que fazer. Nós estamos nos referindo a ele como ruá, alá, povo hebreu, ou nós estamos falando dele como pneuma, alá, gregos? Quando nós pensamos, se nós falamos, o Espírito é a ruá de Javé, nós estamos pensando no Espírito que age efetivamente, também como força de Deus, mas também que tem uma ação no mundo, uma ação concreta. A força de Deus, ela vinha, nos textos bíblicos mostram isso muito claramente, que a força de Deus, o Espírito de Deus vinha, cumpria a sua ação e depois retornava. Ou seja, havia uma ação que era vista, que era sensível, que as pessoas podiam perceber. Ou então, se nós pensamos o Espírito como pneuma, aí a gente já muda radicalmente a forma de se pensar esse Espírito. Porque para os gregos, de onde vem o termo pneuma, o Espírito é algo somente imaterial. Ele é algo que, assim, está aí. Os filmes hollywoodianos mesmo, às vezes, trazem muito essa conotação de Espírito enquanto pneuma. A ideia do espírito do bem, que geralmente é um fantasminha legal, como Gasparzinho, como os espíritos cristãos, ou os espíritos do mal, como se quem lembra de ter visto Harry Potter, por exemplo, vai lembrar dos dementadores, aqueles que sugam a alma daqueles a quem eles encontram, As duas perspectivas trazem sempre esse espírito como um vulto, como um trem que está parando aí, você não sabe muito bem o que é, de repente você olha assim, passou um vento aqui, foi o espírito, ou você assusta com alguma coisa, que negócio, nossa Deus, tem um demônio aqui. Ou seja, essa espécie de espiritual como algo imaterial, isso é algo que nós, no Ocidente, tomamos dos gregos, essa espécie. A gente, ao longo da história do cristianismo, nós fomos assimilando muito mais uma espécie de um espírito grego, imaterial, que não tem nada a ver com a realidade, que só tem a ver com o sentimento, o vento, essa coisa que eu sinto, mas não vejo. Tanto que um dos principais argumentos apologéticos para se falar sobre a existência de Deus, por exemplo, vai nessa linha, nessas categorias. Fala, olha, você não acredita em Deus? Como assim? Deus é como um vento. Você não vê, mas você o sente. Percebe? A temática, a forma de falar sobre Deus, a forma de falar sobre o Espírito de Deus, tem uma influência muito grande dessa compreensão do Espírito somente como pneuma, e não como ruá, não como pessoa, e como acredito que ao longo dessa semana tem sido retratada a categoria do Espírito enquanto pessoa. E se é uma pessoa, então nós aí abrimos um outro leque de possibilidades. Essa ênfase na imaterialidade ainda persiste hoje, como a gente tem pontuado aqui. E acontece muito quando se tenta fazer essa dicotomia entre coisas espirituais
em coisas materiais ou coisas do mundo. Né? Pelo menos no meio evangélico, eu sou protestante metodista. Então, eu cresci num lar evangélico. Então, era muito comum na década de 90, quando eu estava adolescente, eu tenho 36 anos, então na década de 90 foi a época que, tipo assim, né, você começa a ir nos acampamentos, você começa a lidar com a juventude, essas questões todas. E aí era muito comum a ideia de você fazer essa separação. E ainda hoje, né? Mas naquela época eu acho que era mais ainda latente isso. Você tem as coisas de Deus e você tem as coisas do mundo. Você tem as causas espirituais e você tem as causas mundanas. E aí você ficava naquele dilema, tipo assim, nossa, eu posso fazer esse tipo de coisa porque esse tipo de coisa é mundana. Esse tipo de coisa não é espiritual. Eu não estou orando fazendo isso, eu não estou jejuando, eu não estou buscando uma santidade, o Espírito que habita dentro em mim. Eu não estou buscando isso, aparentemente, quando eu estou jogando bola, quando eu estou comendo alguma coisa, quando eu estou indo num show de música, seja lá qual estilo que eu goste. Sempre se colocou muito essa questão de que coisas de Deus e coisas do mundo, elas não se misturam. E a gente ainda vive muito esse drama, muita gente ainda vive muito esse drama de pensar que se envolver com as coisas do mundo é se afastar das coisas de Deus. Logicamente, aí tem-se um problema sério no que se compreende as coisas de Deus. A pergunta que fica é, será que podemos pensar em Deus sem o mundo? Os evangelhos mostram que não. Né? Deus é sempre um Deus conosco. É sempre um Deus que age na realidade. Ele não está, porque se a gente pensa num Deus que não se envolve com o mundo, a encarnação tem um grande problema. Obviamente, falar sobre a encarnação seria praticamente impossível se Deus não se envolvesse com o mundo. E um segundo ponto principal é que a gente remonta Deus à perspectiva também grega, né? Que Deus está lá em cima, lá com seus anjos, com os santos, e beleza, está vivendo lá, deixa o pau quebrar aqui embaixo, não tem nada a ver com isso. E eu estou lá, enquanto esse povo estiver me adorando, estiver cantando, estiver entregando as coisas para mim, eu estou de boa aqui. Se eles não fizerem isso, beleza, eu desço o raio lá, mato todo mundo, e é isso mesmo. Construo outros seres humanos melhores que vão poder fazer isso. Pensar Deus assim não é uma maneira cristã de pensar Deus. E pensar o Espírito de Deus assim também não é uma maneira interessante de se pensar o Espírito. Lembrando que, como cristãos, nós falamos do Espírito de Cristo. Né? Então, se é o Espírito de Cristo, toca a realidade do mundo. Não poderia ser diferente. E aí a pergunta que eu coloco ali é se estaríamos voltando a um monofisismo. O monofisismo foi uma das heresias do século VII, VIII, se eu não me engano, que pensava que a ação de Cristo havia como se fosse o Jesus carne e o Cristo que era Espírito, de maneira que o Cristo Espírito dominava o Jesus carne e tudo que Jesus fazia não tocava a materialidade em si. Era sempre assim, era o Espírito aquele que totalmente dominava Jesus, de maneira que ele não pensava por si próprio, o que ele por acaso pensasse em si próprio, o Espírito vinha e dominava sobre isso, de maneira que tudo que ele fazia não tinha nada de propriamente material, propriamente de humano. Né? Era um Cristo humano, não dominado pelo humano. Essa
essa teoria monofisista, ela depois foi considerada como heresia, né? Porque nós cremos, enquanto cristãos, na dupla natureza de Jesus Cristo. Jesus Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo, né? Sem confusão, né? Como diz o Concílio Calcedônio, né? Ou seja, há distinção, mas não há confusão. Então, pensar num espírito diferente e separado da matéria torna, querendo ou não, a gente está voltando talvez ao monofisismo do século 7 e 8. E aí, lembra a palestra de ontem à noite, é sempre interessante conhecer a história do cristianismo para nós percebermos que algumas coisas que parecem ser assim, super atuais, na verdade, muitas delas já deram problemas lá atrás e somente voltam com uma outra roupagem. Então é sempre bom pegar um manual de teologia, assim, ser feito tipo assim, sábado à tarde. O que eu vou fazer? Vou pegar o manual de teologia e vou ler. Sim, leitura divertidíssima para vocês fazerem no final de semana, caso tenham interesse nisso. A segunda categoria que eu gostaria de abordar, uma vez que a gente não pode fazer a separação entre espírito e matéria no sentido radical, tudo que é material, ela também toca a existência de Deus, né, nesse sentido. A segunda categoria que a gente precisa pensar é o diálogo, já que é pneumatologia, e diálogo é ecumênico interreligioso. Então, o que é o diálogo? Ali está a questão etimológica, né? Diálogo é uma palavra de origem grega, né? Que são duas palavras, dia, logo, uma coisa. E logos, que é termo conhecidíssimo, né? No princípio era o logos, era o verbo, e por aí vai. Vem da questão de todo mundo que tem algum relacionamento, seja de casal, seja de namoro, seja de amizade, seja o que for, sempre passou por algum tipo de problema terminológico, né? Você fala alguma coisa, a pessoa entende, você conta. Aí, ela não é da teologia, ela é da administração e da área de tecnologia. Ela virou para mim, olhou assim para mim e falou: Fabrício, que coisa é essa? Como assim você quer ser desnecessário para mim? Se eu tiver alguém do meu lado que seja desnecessário para mim, para que eu vou ficar com essa pessoa? Então, explique-se melhor o que é isso. Aí beleza, eu comecei a falar sobre o diálogo, quer dizer, sobre a necessidade, o que era, mas esse é o problema de você namorar e casar com teólogo, né? Você começa a usar uns conceitos, uns trem meio esquisitos, mas tudo bem. Aí tentei, falei, como aquelas conversas de relacionamento, você começa a perceber que o trem vai azedar, você fala: nossa Deus, depois desse encontro a gente vai sair com uma DR, assim, que vai durar às vezes semanas. Aí eu pensei, eu falei: olha, mas isso aqui, peraí, a gente não está chegando em lugar nenhum nesse negócio. Me diz o que você está compreendendo por necessidade. Aí ela falou: olha, eu entendo necessidade a partir da pirâmide de Maslow, né, que é um conceito em administração, que você tem as necessidades básicas, de segurança, de suporte, blá blá blá, as necessidades secundárias e as necessidades terciárias. Eu falei: não, mas eu estou falando de necessidade a partir da teologia do amor de Joseph Moran. Né? Era tenso. Era né? Aí quando eu percebi que nós dois estávamos falando sobre um conceito, nós dois estávamos falando a mesma coisa, de necessidade. Mas ela estava falando uma perspectiva da administração, o que a administração entende por necessidade. Eu estava falando uma perspectiva teológico-filosófica
do que nós entendemos como necessidade. E aí, quando caiu a ficha, a gente percebeu que, olha, a gente não vai chegar em lugar nenhum com essa discussão. Por quê? Porque a terminologia, a gente está trabalhando com terminologias diferentes. Não tem como discutir alguma coisa sem a terminologia apropriada. E várias brigas de casais, com certeza, seriam resolvidas, nem começariam, se antes disso as pessoas que propõem a discussão falassem: olha, não, peraí, vamos clarear os termos, né? Quando eu falar, sei lá, que você é um relapso, um relapso para mim quer dizer isso, isso e isso. Porque às vezes o outro entende relapso como um trem assim, super pejorativo. Enquanto para você ser relapso, você está na média, por exemplo. Então essa ausência de clareamento terminológica geram discussões desnecessárias. E isso para a teologia, então, quem o diga, ao longo de séculos e séculos, várias questões vieram à tona e trouxeram muitas confusões por uma questão terminológica. Então, por isso que, se nós vamos falar de diálogo, vamos do termo. O que o termo quer dizer? E aí, vem para o dicionário, e o dicionário define como diálogo o trocar opiniões, ou seja, duas ou mais pessoas trocando opiniões, comentários, etc., com alternância dos papéis de falante e ouvinte. Conversar, né? Uma segunda definição é como conversar, e uma terceira é procurar entender-se com outros grupos ou outras pessoas. Essa definição lá está até a página, se vocês tiverem o Hawaii de 2001, está na página 1031, essa definição. Pode falar. E aí, dois pontos eu acho que é importante se considerar nessa definição de diálogo. O primeiro é que é uma troca de opiniões. Diálogo, como já é muito conhecido, não é monólogo. E são opiniões diferentes. Se dois falam a mesma coisa, um deles é desnecessário no diálogo. Todo mundo concorda, né? Você fala, igual, vamos fazer um diálogo ecumênico. A gente só chama católico. Tem até algo esquisito nisso. Nós vamos fazer diálogo ecumênico. Só tem protestante. É o nosso diálogo ecumênico. Aí, ou seja, todo mundo tem a mesma opinião, muitas vezes, embora no movimento protestante isso é um caso sério, porque se vocês fizerem um curso de história do protestantismo, vocês vão ver que o protestantismo ele já nasce praticamente assim, com 5 anos já se separando. E aí você começa, virou quase um mote do movimento protestante. Eu, como protestante, posso dizer de cadeia, você tem alguma questão, eu não concordo com isso, geralmente você sai, vai montar a sua igreja, né? Isso acontece muito. O movimento neopentecostal está aí, a gente percebe isso claramente nessa ideia. Mas a troca de opiniões pressupõe que haja opiniões diferentes. Sem opiniões diferentes, fica muito difícil haver um diálogo. E o segundo ponto é procurar entender-se. Assim, dentro das definições, procurar entender-se é fundamental se nós queremos propor um diálogo. Sem essa empatia, empatia, e aí, para vocês abafarem nas festinhas, vocês podem falar, olha, empatia é a junção de dois termos gregos. Que é dentro, patia, que vem de patos, que é sofrimento. Isso abafa nas rodinhas teológicas. Você chegar na rodinha e dar termos gregos para falar sobre determinado assunto. O pessoal da teologia ama isso. Então, a empatia é você ser capaz de sofrer
o sofrimento do outro. É por isso que alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram, esse princípio cristão, nada mais é que o princípio da empatia. Eu me coloco no lugar do outro e consigo ter a ideia do sofrimento ou da alegria que esse outro tem. Então, para o diálogo, a empatia, ela se torna também fundamental se nós vamos propor um diálogo, seja ecumênico, seja interreligioso. Por quê? Porque se a opinião do outro não importa, se eu não estou disposto a me colocar no lugar do outro para tentar compreender a forma que esse outro vê o mundo, a forma que esse outro vê a sua relação com Deus, a forma que determinada religião, a forma que determinado escopo cristão, como protestantes, ortodoxos, católicos, se eu não estou disposto a entrar nesse mundo para compreender a visão que essa pessoa de determinada religião ou confissão tem a respeito de Deus, então eu já estou a alguns passos de propor um diálogo. Eu já não estou tão disposto a esse diálogo assim. Na verdade, eu estou talvez mais disposto em tentar convencer o outro de que ele está errado do que propriamente ter um diálogo, uma troca de opiniões, de conceitos e de ideias. E aí é que a gente consegue, talvez, estabelecer a relação que existe, pensar o Espírito de Deus e pensar a categoria do diálogo. Por quê? Se na teologia cristã nós cremos que o Espírito faz parte da Trindade. Ele é uma pessoa. Ao longo dessa semana inteira, eu acredito que vocês já ouviram repetidas vezes que o Espírito é uma pessoa, que ele sente, que ele se envolve, que ele está disposto, que ele está aberto. Todas esses atributos que chegou hoje de sabedoria, de ciência, de misericórdia e por aí vai. Tudo isso pressupõe algo pessoal. Um espírito que não sente, um Deus incapaz de sentir, seria um Deus incapaz de amar, como diria Jürgen Moltmann, um teólogo protestante alemão. Então, pensar o Espírito como pessoa da Trindade, pensar o Espírito como amor, esse Deus é amor e o Espírito é Deus, então o Espírito é amor. A sequência é imediata. Da mesma forma, ele está em relação pericorética, outro termo também maravilhoso para se usar em rodas teológicas. A pericorese é essa ideia da intrínseca relação que há entre Pai, Filho e Espírito. Talvez a melhor imagem para se pensar essa palavra pericorese seja a gente pensar uma ciranda em que todo mundo está dando a mão e se começa a dançar. É a ideia realmente de que quando um faz um movimento, todos os outros fazem também com ele o mesmo movimento. E essa é a relação pericorética, onde o Filho age, o Pai e o Espírito também agem. Onde o Espírito age, o Pai e o Filho está. E onde o Pai age, o Filho e o Espírito está. Não tem como um da Trindade estar e os outros não estarem. Isso que quer dizer o termo pericorético. Então, se a gente parte da percepção de que o Espírito faz parte disso, se relaciona com o Pai e com o Filho, numa relação de amor, e temos a consciência de que todo amor, ele pressupõe um diferente, Amar a mim mesmo é muito bom, mas se esse amar não se direciona para o outro, esse amor deixa de ser um amor como o cristianismo entende que Deus é. O amor sempre busca o outro. É próprio do amor a abertura para o outro.
Então, se o Espírito é esse amor, se o Espírito, sendo amor, pressupõe abertura para o que é diferente, para o outro, para aquilo que lhe é externo, então, se nós vamos falar de diálogo, se nós vamos falar do Espírito, nós necessariamente falamos de diálogo. Não tem como pensar uma trindade não dialógica. Não tem como pensar uma trindade que não se abre para o mundo, para si, para o outro, para o diferente, que é justamente o que o diálogo propõe. O diálogo propõe justamente isso, né? A abertura, né? A disposição para ouvir o que o outro quer dizer, a empatia, e se colocar no lugar do outro e a partir daí poder fazer as suas considerações. Então, o diálogo vai pressupor isso. E o Espírito também pressupõe isso, a Trindade pressupõe isso, de maneira que a gente pode, então, estabelecer uma relação direta entre Trindade e diálogo. Então, no cristianismo, se nós vamos falar de diálogo ecumênico e diálogo interreligioso, onde isso se funda? Isso se funda justamente na consciência que temos de que o Deus cristão é trinitário, é abertura, é empatia. Tudo isso porque Deus é amor. Se a gente tira a categoria do amor, a gente precisa repensar todas as questões que eu acabei de falar. Mas se a gente parte do princípio, Deus é amor, então essas coisas estão implicadas. Tranquilo? Diante disso, a gente vai pensar então o diálogo ecumênico. A gente já pensou, né? Qual espírito nós estamos falando? O que é o diálogo entendido no cristianismo, ou a partir da Trindade, a partir desse espírito que falamos do diálogo? Agora a gente vai falar, tudo bem, então vamos entrar na temática mesmo da palestra, desses prolegômenos todos, né? Que às vezes tomam mais tempo do que o próprio tema. O diálogo ecumênico, ele é algo muito interessante, relativamente velho e novo, né? Ao longo da história do cristianismo, a ideia de diálogo ecumênico, propriamente, isso é um conceito do século XX, 19 e 20, né? Porque até o século 17, não, 15, 17, então século 16, você tem praticamente a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa do lado do Oriente, enquanto a Católica está do lado do Ocidente, a Católica Romana, né? Católica Romana, a Católica Ortodoxa do lado do Oriente. Então, até esse século XVI, praticamente você tem o catolicismo, de um modo grego ou romano, é isso mesmo. No século XVI, com a reforma protestante, você começa a entrar um outro grupo, né? Que é o grupo dos reformadores, dos protestantes, né? Que aí tem Lutero, Calvino e toda a galera que a gente já ouviu pelo menos falar e que vai dar fruto aos movimentos evangélicos que existem hoje por aí. Mas esse movimento ecumênico, o ponto interessante dele, o motivador da questão, ali ficou muito pequeno, né? Eu vou ler para vocês. Aqui, primeira coisa, o ecumenismo vem do grego oikumene, que quer dizer toda a terra habitável. Esse é o termo. Né? De início ele foi usado nessa terminologia, mas com o passar do tempo ele começou a ser usado somente para o diálogo que acontece entre as matrizes cristãs. Então, quando você coloca um evangélico, um protestante, um católico e um ortodoxo para conversar, você está propondo ali um diálogo ecumênico, ou seja, as confissões cristãs estão reunidas para poder discutir qualquer temática.
ideia em nível mundial, eu coloquei dois slides. O primeiro em nível mundial, como que isso acontece, e o segundo no Brasil, como que isso aconteceu no Brasil. Em nível mundial, o catalisador ou motivador do diálogo ecumênico foi justamente a atividade missionária. Ontem a gente teve um percurso histórico, né, mostrando como que o movimento pietista teve a sua perseguição, foi para os Estados Unidos, junto com o movimento pietista. Vários outros movimentos também foram, o movimento puritano na Inglaterra também foi para a América, inaugurar a nova terra, e por aí vai. E começou-se tanto nos Estados Unidos, como também na Europa, os processos de evangelização. A ideia da atividade missionária, de que nós somos o povo eleito, nós somos o povo salvo. Isso é uma mentalidade muito comum no movimento evangélico, naquela época também é. E nós somos os responsáveis e precisamos levar esta mensagem, né, fazer no texto de Marcos, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós precisamos atender a esse chamado e levar a palavra de Deus aos perdidos que estão espalhados pelo mundo. Né? Então aí começam as atividades missionárias na África, na Ásia, na Oceania, toda a expansão que há do cristianismo no século XIX e no século XX começa com essa motivação, né, de levar uma atividade missionária mesmo. Só que, quando os grupos católicos começavam a evangelizar, chegavam os grupos evangélicos, começavam a evangelizar também, aí começava também o quebra-pau. Por quê? Lembremos que a reforma protestante, mesmo acontecida em 1517, no século XVIII e XIX, ainda havia uma rixa muito grande entre católicos e protestantes. Não era tudo paz e amor, assim, não, beleza, vamos sentar aqui, vamos comer junto. Não, às vezes ia para briga mesmo. E quando chegou os movimentos evangelísticos nessas regiões, essas brigas que já aconteciam nos outros lugares, logicamente se manifestou ali também. E a consciência, e esse que eu acho que é interessante perceber, essas ações do Espírito, né, que acontecem ao longo da história, é justamente que quando se percebe que, peraí, nós estamos evangelizando essa galera aqui, mas nós estamos brigando entre nós mesmos. Então, que cristianismo é esse que a gente está passando? Que mensagem de paz? Nós estamos pregando uma mensagem de paz, né? Jesus é amor, Jesus deseja paz, e por aí, mas só para os outros, né? A ideia que tem é, não, a paz é para os outros. Aqui dentro a gente sempre põe todo mundo mesmo, é isso aí. E aí começou-se a perceber, olha, isso não está certo, há algo de errado nisso. Nós não podemos pregar a paz enquanto nós mesmos não temos paz entre nós, quando nós também não temos disposição para conversar entre nós mesmos. E aí é que em 1910, já no século XX, é que na Escócia se tem como se fosse o marco do diálogo ecumênico, que é essa conferência missionária mundial em Edimburgo, que vai ser o local onde essas questões que geravam um evangelismo pobre, né, no sentido de a fala não se coaduna com a prática, né, essa experiência em Edimburgo começa-se a pensar sobre isso. Olha, quais são as nossas diferenças? Como podemos dialogar? Como, afinal de contas, vamos resolver esse problema que está aí? Nós não conversamos entre nós e isso afeta a nossa missão. E dessa conferência é que vai se desenvolver tanto posteriormente o Conselho Missionário Mundial e
atualmente o Conselho Mundial das Igrejas, da qual, por exemplo, hoje no Brasil você tem o CONIC, né, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que trabalha a questão do diálogo ecumênico no Brasil. Ele é fruto direto do Conselho Mundial de Igrejas, nascido em decorrência do evento que acontece em 1910 na Escócia. Juntamente isso do lado protestante, essa iniciativa desse Conselho Mundial de Igreja, da Conferência de Edimburgo, é uma iniciativa protestante, não é uma iniciativa do catolicismo. Como que isso chega no catolicismo, propriamente dito? Em questão de marco, não em questão de, chegou no Vaticano II. Não, isso é algo que foi sendo desenvolvido ao longo da história, porque pensa, 1910 até 1962, que é quando acontece o Concílio Vaticano, todo esse trabalho foi sendo feito entre protestantes e católicos. O Concílio Vaticano II é talvez aquele que legitima no catolicismo essa questão do diálogo ecumênico. E aí o ponto principal e aí a gente percebe isso aqui está escrito, Convocação Humani Salutis de João 23, e uma tentativa de fomentar os esforços de reconstruir aquela unidade visível de todos os cristãos. Isso que está escrito ali é a convocação de João 23 para o Concílio Vaticano II, que ele coloca, olha, a ideia do concílio é também pensar a unidade visível dos cristãos. Nós não podemos pregar somente uma unidade etérea no mundo imaginário, nós somos um, enquanto na prática, no dia a dia, no sensível, nós não somos um. E aí, esse é um ponto interessante, que aí recobre aquilo que eu falei lá no início, que dependendo da visão que você tem do Espírito, se o Espírito é somente um trem que está lá no céu, fazendo os seus afazeres celestiais, e ele não toca a realidade, você consegue pensar um diálogo ecumênico somente no campo das ideias. Assim, você consegue elaborar conceitos e como que seria a unidade perfeita dos cristãos. Tudo isso você consegue tranquilamente sentado aqui de frente para essa árvore. Mas se nós pensamos no Espírito como alguém que se envolve com o mundo, então nós precisamos partir para a efetividade desse diálogo. Como ele então se dá? E no dia a dia? E quando eu, protestante e metodista, estou diante de um católico romano discutindo alguma questão, seja teológica, seja prática, como que esse diálogo se põe? Então esse que é o ponto importante aqui. Então, penso, da forma como vemos o Espírito, implica a forma como nós fazemos diálogo interreligioso e diálogo ecumênico. No Brasil, e aí no Brasil é algo muito interessante, porque o diálogo ecumênico no Brasil, ele começa com o movimento também, como fruto, né, do movimento evangélico. Vocês viram ontem, quem estava aqui ontem à noite, o Douglas mostrou qual que é o movimento evangélico que chega no Brasil, né? Fruto dos movimentos norte-americanos, esse movimento vem para o Brasil. E esse movimento que chega no Brasil, com a Assembleia de Deus, com a Cristã do Brasil, o movimento pentecostal, propriamente dito, clássico, a primeira experiência de diálogo ecumênico que nós temos no Brasil é essa da controvérsia apologética. É a ideia de que nós vamos quebrar o pau mesmo. Tem um lado certo e tem um lado errado. E o trabalho de quem, como sempre, o trabalho de quem acha que está do lado certo é convencer quem está do lado errado de que ele está do lado certo. Isso aconteceu aqui também. Então é nesse período que surge muitas vezes das piadinhas ou dos
embates que ainda hoje a gente percebe no nosso meio, de falar, lá vão aqueles evangélicos com a Bíblia debaixo do braço, com terno e gravata e com a rapadura debaixo do braço. Ou lá vão aqueles católicos adoradores de imagem, que estão indo para o culto lá cometer idolatria. Esses conceitos, essas formas estereotípicas de se ver um grupo e outro, ela foi muito desenvolvida no Brasil nessa época. É nessa que é chamada de controvérsia apologética, é nisso, olha, eu estou do lado certo, você está do lado errado, e alguém vai ter que se converter. Tanto que os proselitismos aqui, principalmente no lado evangélico, era muito grande. Olha, você precisa se converter ao verdadeiro evangelho. E qual que era o verdadeiro evangelho? Depende. Se você é evangélico, o verdadeiro evangelho é você se tornar evangélico. Se você fosse católico, o verdadeiro evangélico era você se tornar católico. Então, não havia, propriamente, nenhuma disposição para um diálogo efetivamente. O segundo estágio vai para a questão que é chamada de respeito crítico. Ou seja, é aquela tolerância velada. É o famoso aham para não render. Mas quando você está numa discussão, o cara está falando, você fala beleza, beleza. É isso. Esse segundo estágio é isso. Essa tolerância, esse respeito crítico, essa assim, olha, eu deixo esse pessoal fazer os trem errado, não vou mexer com ele. Eu não mexo com você, você não mexe comigo, e nós vivemos super em paz. É uma forma de se viver em paz? Tudo bem. Mas é uma forma de propor diálogo? Não. Claramente não. Mas se o outro é indiferente a mim, não há empatia. Se não há empatia, não há diálogo. Então essa tolerância, tolerância no sentido bem pífio da palavra mesmo, tolerar. Olha, eu suporto, eu aguento que você faça isso. Não concordo com nada que você faça, mas tudo bem, vai fazendo aí e a gente fica de boa. Então, não há diálogo aqui. É chamado de estágios do diálogo ecumênico num sentido bem amplo, porque na verdade, se a gente pensar mesmo no diálogo, não havia diálogo nenhum em nível geral. E o terceiro estágio, que é o que acontece hoje, que é essa perspectiva de um espírito dialogal, que se preocupa conjuntamente a respeito das questões sociais, a respeito das questões ecológicas. O próprio CONIC aqui no Brasil é bastante ativo nisso. Você tem representantes de várias igrejas que compõem o CONIC. E se discute como o cristianismo, como ser cristão, propor respostas efetivas para as questões que acontecem na sociedade hoje. E aí uma das características da teologia que nós precisamos sempre estar atentos é que, muitas vezes, a teologia atual, ela tem proposto respostas para perguntas que não nos têm sido feitas. Se uma das categorias do diálogo é a abertura para ouvir o outro, então uma proposta de uma teologia cristã comprometida com o diálogo ecumênico interreligioso é, primeiro, vamos ouvir o que o outro tem a dizer, quais são as perguntas que têm sido feitas, para daí nós então propomos respostas. Porque senão a gente começa a ser um famoso intrometido do rolê. Assim, tá lá o trem acontecendo, ninguém te chamou no negócio e você vai lá dar o seu pitaco. Muitas vezes nós, enquanto cristãos, fazemos isso. Muitas vezes a teologia atual faz isso. É uma teologia muito preocupada em falar e pouco preocupada em ouvir. Então, para hoje, o ponto importante é, primeiro ouçamos.
para daí propormos respostas que chegam pela sociedade. Nesse sentido, agora propriamente o documento do Vaticano II, que vai tratar sobre a questão do diálogo ecumênico, é esse Unitatis Integratio, né, que é um documento de 1965, se eu não me engano. E ele traz 2 pontos a respeito do diálogo ecumênico, né, que eu considero um ponto positivo e um ponto negativo. Qual que é o ponto positivo? O ponto positivo é que o documento, ele reconhece o movimento ecumênico como uma ação do Espírito de Deus. E aí, isso é um ponto importante, porque se é uma ação do Espírito de Deus, nós precisamos acolher também. Que foi a postura do catolicismo. O catolicismo, a partir do Vaticano II, acolheu o diálogo ecumênico como um diálogo que também lhe pertence. Então nós precisamos, enquanto católicos, nos envolver com o diálogo ecumênico. Qual é o ponto negativo? E esse ponto negativo, logicamente, tem um lado protestante, né? O ponto negativo é que o concílio ele reforça a ideia de que a unidade da igreja ela se dá no viés eclesiológico, ou seja, a unidade visível de todos os crentes só se dará quando todos os crentes estiverem na mesma igreja, na mesma eclesiologia, né? Em termos práticos, somente quando o protestantismo ou o movimento ortodoxos reconhecer o Papa como líder, né, da igreja mundial, aí nós teremos a unidade visível. Então isso é um ponto muito complicado, tanto para os ortodoxos quanto para o protestantismo. Porque aí você fala, tanto que esse documento, ele chama os ortodoxos e os protestantes de os irmãos separados. Então esse caráter de vincular a unidade do corpo, a unidade visível, a somente o aspecto eclesial, é um ponto negativo do documento na perspectiva protestante ortodoxa. Está claro isso? Sim. O documento ele é importante, ele precisa ser visto como um movimento super importante, porque ele traz e reforça a ideia do Espírito como algo que vem de Deus, o diálogo ecumênico, não como uma base somente humana, não somente para resolver problemas que estão aí de conceitos, mas não, como uma ação do Espírito para a unidade dos cristãos. Então, nesse sentido, o Vaticano reconhece isso é importantíssimo. Mas, como todo documento histórico, ele tem os seus problemas. E nós não podemos negar que essa ideia eclesiológica é sim um problema no lado protestante e ortodoxo do documento do Vaticano II. Então, esse inverno ecumênico, né, que é uma proposta de um teólogo chamado, eu esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Rauch, ele vai pensar que no movimento atual do ecumenismo, ele pensa num possível inverno ecumênico, né? Só que, assim como ele, eu também sou contrário, não acho que tenha havido um inverno ecumênico, né? Na verdade, eu penso que o ecumenismo, em tempos atuais, ele está cada vez mais florescido. Talvez a gente poderia pensar numa primavera ecumênica, ao invés de um inverno ecumênico. Então, e ele propõe algumas atividades que seriam interessantes de serem feitas para fomentar esse diálogo ecumênico, como formação de ecumenistas, abertura ao diálogo, disposição para ouvir o diferente, tudo aquilo que a gente, de alguma forma, já tocou aqui. Então eu vou passar esse slide só para mencionar ele, que é um autor recente, 2017, esse artigo dele. Então, compensa mencionar. E aí, só para saber, o que ela tem? Cadê? Então vocês ainda têm
meia hora para me aguentar, gente. Coragem. A pneumatologia, então, o percurso que a gente está fazendo, né, é sempre bom, eu acho sempre interessante recuperar qual que é o percurso para a gente não ficar perdido muitas vezes. Igual quando você anda pelo caminho assim, aí você quer chegar até o final, até lá a portaria. Aí você para, observa uma árvore ali, olha uma flor colar, vai ali, conversa com um, no final você nunca chega e nem sabe o que você ia fazer. Né? Muita gente é assim também, às vezes está indo para algum lugar, encontra um monte de coisa, quando chega no lugar fala, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Não lembro, deixa eu voltar. Então, para a gente não perder observando essas várias coisas, vamos recuperar o que a gente fez até agora. Né? A proposta é trabalhar o diálogo ecumênico e interreligioso, que é uma proposta da pneumatologia. Diante disso, a gente clareou um pouco o que nós entendemos por Espírito, quem é o Espírito de Deus. Depois a gente clareou o que vem a ser o diálogo, né? O que é essa categoria do diálogo. Depois, pensando, o que o Espírito, afinal de contas, tem a ver com essa questão de diálogo. E a gente viu que se o Espírito é amor, então, e o amor pressupõe abertura, então falar de diálogo é também falar de uma das categorias da Trindade. A partir daí, então, a gente começou a pensar, diálogo mesmo. E agora o diálogo interreligioso. E talvez o ponto do diálogo interreligioso seja o mais complicado para nós cristãos, principalmente no Brasil. Por quê? Como cristãos, nós querendo ou não, nós convivemos com outros cristãos e nós lidamos até muito bem com isso. Por exemplo, hoje em dia é muito raro alguém que é católico falar, nossa, odeio aqueles evangélicos lá. Ou alguém que é evangélico fala, nossa, odeio os católicos. Isso é muito raro hoje em dia. Talvez em comunidades bem mais isoladas isso possa acontecer, mas hoje é muito pouco provável. Aqui mesmo, por exemplo, provavelmente todo mundo aqui conhece alguém evangélico, ou quem é evangélico conhece alguém católico, tem amizade normalmente, vai na casa, recebe na casa, janta, sai junto. Isso é o menor problema. Mas quando isso parte para o diálogo interreligioso, aí às vezes a coisa começa a azedar mais um pouco. Por quê? Porque nós também, como somos um país majoritariamente cristão, a experiência com outras religiões, ela se torna muito mais complicada para nós, mais difícil de lidar e até mesmo de encontrar. Por exemplo, é muito raro alguém conhecer um budista. Um hindu, por exemplo, conhece um muçulmano. Às vezes nós passamos a vida inteira e nunca nos encontramos com uma pessoa de outra religião. Justamente porque o Brasil é uma sociedade majoritariamente cristã, né? Isso é uma verdade. E outra, as outras religiões não têm uma expressividade muito grande no país. Você pensar, existem, sei lá, 5% de muçulmanos no país. Você fala, nossa, isso contra 85% de cristãos no país? Fala, é muito mais provável você trombar em algum momento como cristão do que você trombar como muçulmano. Coisa que, por exemplo, não é uma realidade na Europa. Por exemplo, se você vai em países como a Bélgica, por exemplo, é muito fácil trombar como muçulmano. Muito fácil. Às vezes é mais difícil encontrar um cristão lá. Né? Todo o movimento de laicização que houve na Europa e por aí vai. Então, quando a gente pensa em trazer o diálogo interreligioso, isso no campo teológico às vezes fica tranquilo, embora tenha alguns probleminhas que a gente vai ver, mas no campo prático, às vezes fica parecendo algo meio distante da nossa realidade. Mas, quem sabe? Como é sempre importante estar preparado como um bom escoteiro, né? É bom sabermos sobre as questões, que vai que hoje você saindo daqui, você encontra com um budista perdido em Caratinga e você precisa conversar com ele. Quem sabe? A pergunta que se faz quando pensa que pneumatologia e diálogo interreligioso é como
é possível que a pneumatologia contribua nesse diálogo interreligioso. Que ele existe? Ele existe, porque nós temos diversas religiões no mundo. Ele existe. Mas como é possível isso? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a relação entre cristianismo e outras religiões não é algo novo. Né? Isso não é algo que acontece só agora no século XX. De repente, as outras religiões surgirem e nós temos que lidar com isso. Não, o cristianismo e também o judaísmo sempre teve que lidar com outras religiões. O texto bíblico mostra claramente a comunidade de Israel cercada por outras nações que tinham outros deuses, que tinham outras religiões e precisavam lidar com isso. O Deus de Israel, no momento, ele era super ferrenho contra as outras religiões, Ele manda matar tudo porque eles não me adoram, e aí acaba com tudo. Os relatos bíblicos mostram muito isso, mas com o passar do tempo, e aí é importante perceber que a convivência com as outras religiões, seja no judaísmo, seja no cristianismo, ela influenciou grandemente a forma como o cristianismo colocou os seus próprios dogmas, os seus próprios conceitos e por aí vai. Por exemplo, o conceito de ressurreição não era um conceito que existia no judaísmo antigo. Ele só surge depois que o judaísmo é dominado pelo Império Persa, e a comunidade persa, a religião persa, tinha a ideia da ressurreição, e o judaísmo aprende da cultura persa, da religião persa, é que ele aprende esse conceito, e a partir daí começa a se ressignificar toda a ideia de Sheol que se tinha e por aí vai. O cristianismo é a mesma coisa. As cartas de Paulo, por exemplo, quando você vê Paulo discutindo enviando cartas para as comunidades, ele está lidando com o paganismo, ele está lidando com as religiões das comunidades diferentes, ele está lidando com o judaísmo, com os movimentos judaizantes. Lembremos que o cristianismo é uma religião diferenciada do judaísmo, mesmo que no primeiro momento você tinha diversos judeus cristãos. Com o passar do tempo, há uma separação, principalmente a questão messiânica se coloca como um ponto fundamental para essa separação. Afinal, os judeus ainda esperam o Messias, nós falamos que o Messias já veio. Opa, chegou num ponto que fala, gente, vai ficar difícil da gente conviver junto. Eu acho que ele vai vir ainda. Você fala que ele já veio, ele não pode ter vindo e já veio. No nosso caso é tranquilo pensar isso, no caso do cristianismo. Mas para o judeu não. O judeu, o Messias vem e instaura o reino de Israel. Todas as nações voltam-se para Israel para adorar o Deus de Israel. Então o Messias de Israel é o Messias político. Então, nesse sentido que a gente fala, o cristianismo fala, ele já veio e ele aparecerá novamente. O judeu fala, não, isso não é possível, ele nem veio. Então, aí você já começa a ter pontos de separação e que aí uma religião, o judaísmo, vai se distanciando da outra. Por exemplo, o cristianismo. E o cristianismo, por meio dos seus dogmas, por meio dos seus conceitos, também vai se separando de outras ao longo da história. Então essa convivência era comum. E aí na história do cristianismo também é um ponto importante de se perceber é que esse diálogo com as outras religiões no início não havia. A Idade Média mostra isso de uma maneira muito clara. Na Idade Média, depois da conversão de Constantino ao cristianismo, o cristianismo de perseguido se torna perseguidor. E aí é algo muito interessante da gente ficar atento de como é fácil nos transformarmos num monstro que perseguimos. O cristianismo durante séculos ele foi perseguido, até o século III, século IV, ele sofreu perseguição ferrenha. Os mártires estão aí para nos mostrar isso. Mas
quando Constantino se converte e o cristianismo passa a ser religião de Estado, né, religião do Império, aí ele começa a ser não mais um perseguidor, ele começa a ser um perseguidor. E o perseguidor de quem? De todo mundo que não pensava como ele, né? Eram os chamados hereges, né? Todo mundo, a caça às bruxas que houve. Então qualquer filme de Idade Média, você vai ver essa perseguição, essa mancha enorme na história do cristianismo que nós carregamos até hoje e que nos faz ficar atentos a diversas questões também da atualidade. Então, nesse sentido, é muito importante ter essa ideia que o diálogo interreligioso, no primeiro momento, não houve no cristianismo. O cristianismo não foi disposto a dialogar com as outras religiões. Partir do pressuposto, estou certo, vocês estão errados, e se vocês estão errados, vocês precisam converter, ficar certo. É no século XX que o Concílio Vaticano II, e aí é interessante porque a questão do diálogo interreligioso, ela nasce de uma maneira mais estruturada no catolicismo, enquanto o diálogo ecumênico ele tem sua base no protestantismo, o diálogo interreligioso ele tem sua base no catolicismo, né, em questão sistemática. E o Concílio Vaticano é que propõe uma nova forma de se ver as outras religiões. E quais são as perspectivas que geralmente se propõe para o diálogo interreligioso pelo cristianismo? No primeiro momento se foi pela via cristológica, ou seja, tentando mostrar como que Cristo estava presente nas outras religiões. Esse aqui é o diálogo interreligioso pelo viés cristológico. A preocupação é encontrar Cristo nas outras religiões. Há elementos crísticos nas outras religiões, de maneira que é possível estabelecer um diálogo e uma convivência com essas religiões. Geralmente você tem três linhas de quando se aborda a questão do diálogo interreligioso pelo viés cristológico. E também pneumatológico, mas isso ficou mais caracterizado no cristológico. A primeira é a perspectiva exclusivista, que o próprio nome já diz, né? Exclusivo. Ou seja, tudo nosso e quem não vem para o nosso lado não pode, de maneira nenhuma, alcançar a salvação que nós alcançamos. É muito simples assim mesmo. É praticamente toda a história do cristianismo até o século XX. É uma ideia muito exclusivista. A ideia de que, olha, nós estamos do lado certo, vocês, outras religiões, estão do lado errado. Então, como vocês podem se salvar? Se converter no cristianismo. Olha que simples. Nega toda a sua religião. Se converta a nossa, está salvo. Não sei por que vocês colocam tanta dificuldade nisso. Entendeu? Era essa a postura. Uma segunda postura é o viés, né? Seria a proposta inclusivista, que é a mesma que o Vaticano II, por exemplo, vai adotar. Nessa perspectiva inclusivista, ela faz a diferenciação entre salvação enquanto ontológica, ou seja, enquanto relativa à ação de Cristo na pessoa, né? Ontologia vem nesse, né, o estudo do ser, então tem a ver com a ação de Cristo na pessoa, e o acesso epistemológico, ou seja, como que eu tomo consciência, tomo conhecimento dessa salvação que me chega. E aí seria através da pregação do Evangelho, entre outras providências divinas. Dessa forma, e aí o Vaticano II, e depois Calhoun, e depois vários outros teólogos, tentaram fundamentar essa ideia de que é possível que pessoas que nunca ouviram falar a respeito do Evangelho possam também ser salvas, né, por ações
que Deus somente compreende. Os desígnios de Deus, só Ele conhece. Então, há salvação nas outras religiões? O Concílio Vaticano II e a proposta inclusivista vai dizer: a pergunta que fazemos: como? A resposta é: só Deus salva. Sabemos que Ele salva lá. Como? Não sei. Então, a perspectiva inclusivista, ela vai partir desse pressuposto, mas sempre tentando encontrar os elementos crísticos, as famosas sementes do verbo, como diria Irineu de Leão, né? A ideia de que em todas as religiões há, de alguma maneira, alguma coisa colocada por Deus que lembra Cristo, sendo este o ponto de contato entre eu, cristão, e uma religião não cristã. A perspectiva pluralista, ela já vai pensar da seguinte forma: gente, a salvação é para todo mundo mesmo, são somente formas diferentes de se falar dessa salvação. Quando nós falamos a respeito de Deus, todo mundo está falando a respeito do mesmo Deus. Só são maneiras diferentes de se falar a respeito desse Deus. Então, a corrente de viés pluralista, partindo do pressuposto que a salvação precisa ser universal e acessível a todas as pessoas, independente da cultura, independente de qualquer coisa, ela vai partir desse ponto. Vai partir de que, beleza, gente, todo mundo está falando a mesma coisa. E muitas vezes, muita coisa que tem em voga hoje em dia, né, vai muito nessa linha: não, gente, a gente está falando mesmo Deus, a gente está falando, tudo é tudo nosso, e é isso aí, vive sua vida aí, eu vivo a minha aqui, e é isso. E aí, nesse sentido, a gente começa a pensar: será que uma proposta pluralista realmente se propõe a um diálogo? Ou se propõe somente uma indiferença com relação aos outros credos religiosos? Então, nós precisamos pensar. Esse é o viés cristológico. No caso, qual que é o problema? E aí é que entra justamente a ideia da pneumatologia, o diálogo pelo viés pneumatológico, né? O problema é que esse Young, um teólogo pentecostal malasiano, né, que se criou nos Estados Unidos, ele vai propor que as propostas inclusivistas, exclusivistas e pluralistas, elas possuem um impasse. E qual que é o impasse dessas propostas? É que elas estão preocupadas somente em como se dá a salvação nas outras religiões, sem pensar em o que essas religiões pensam a partir de si mesmas. Percebe essa diferença? Enquanto cristãos, nós estávamos olhando para as outras religiões, somente pensando: gente, não é possível, essas outras religiões precisam ser salvas de alguma maneira. Como que vai acontecer a salvação lá? Aí você vê as propostas exclusivistas, inclusivistas e pluralistas. Mas nenhuma dessas propostas pensam: mas o que essas outras religiões realmente pensam sobre o mundo? O que essas outras religiões falam sobre Deus? Será que salvação é um conceito que se aplica às outras religiões na perspectiva dessas religiões? Por exemplo, se você fala ressurreição para um budista, isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque o conceito de ressurreição não existe no budismo. Não existe nem Deus no budismo. O budismo não é uma religião teísta, uma religião que pressupõe um Deus, né, soberano, pessoal. Não existe Deus no budismo. E aí você vira e fala para o budista: olha, vamos discutir a salvação, vamos discutir a ressurreição dos mortos. Ele vira para você e fala: tá, me fala aí o que você pensa disso, porque eu não tenho nada a falar sobre isso, não existe isso na minha religião. Então, percebe? Nas propostas de viés cristológico, você chega num impasse. E você fala: olha, eu não estou ouvindo o que a outra religião tem a dizer.
Eu somente estou falando como que elas vão alcançar uma salvação cristã, né? E nas religiões que têm o conceito de salvação, mas não é o conceito cristão de salvação. Como que isso se dá? Percebe? Que trabalhar o diálogo interreligioso, tendo como pressuposto o conceito de diálogo, se torna uma tarefa extremamente complicada no nível teológico. Então, é nesse contexto, né, que acontece essa chamada de virada para uma proposta pneumatológica do diálogo interreligioso. E aí eu coloco alguns desses nomes, né, o Jacques Dupuy, que é um jesuíta belga, o Jorge Sport, que é um bispo ortodoxo, eu acho que já morreu, Stanley Samarta, que foi um teólogo protestante, Clark Pinnock, um teólogo evangélico, Amos Young, um teólogo pentecostal, e são pessoas que começaram a pensar sobre como se dá o diálogo interreligioso pelo viés pneumatológico. Claramente a gente não tem tempo de abordar cada uma das propostas de cada um desses teólogos, porque senão a gente ficaria aqui até 2 horas da tarde, e ninguém merece ficar me ouvindo por 4 horas. Então, eu não vou fazer isso com vocês. Mas são nomes que, caso vocês tenham interesse em estudar a temática, tenham curiosidade de ver, tem essas pessoas. Tem um chamado Fabrício Velic, que também estudou essa questão, tem uma tese sobre essa questão. Na tese eu abordo cada uma desses carinhas. Então, se vocês quiserem fazer um atalho sobre o que esses caras pensaram sem ler esses caras, vocês podem ler a tese também, não tem problema. E qual que é o pressuposto básico disso? Né? É que o viés pneumatológico, ele vai partir do seguinte ponto: o Espírito de Deus, ele age em toda a terra. Então, se ele age em toda a terra, ele age também nas outras religiões. E se ele age nas outras religiões, a pergunta não é mais de como se dá a salvação nas outras religiões, mas sim como que é possível discernir a ação do Espírito nas outras religiões. Percebe? Que a perspectiva muda totalmente. Logicamente continua cristão, óbvio, né? Porque todo diálogo pressupõe que você não abra mão da sua própria identidade. Você negociar a sua identidade para dialogar não é diálogo, é simplesmente não querer arrumar problema. Mas quando você vai se propor um diálogo, é interessante que a sua identidade seja mantida e a identidade da outra religião também seja mantida, de maneira que esse diálogo possa realmente acontecer. Então, se nós estamos propondo um diálogo interreligioso a partir do cristianismo, então nós precisamos manter a identidade cristã de que, olha, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele age em toda a terra. Então nós, como cristãos, nós vamos procurar discernir a ação desse Espírito nas outras religiões. Mas, por exemplo, se um budista vai fazer diálogo interreligioso, ele vai partir de outras categorias que não são as nossas categorias. Essa questão precisa ficar claro. Por quê? O que o cristianismo está propondo é um diálogo cristão interreligioso pelo viés da pneumatologia. E aí, quando se pensa como discernir a ação do Espírito, é que se abre um novo leque para o diálogo interreligioso atual. Que aí já não é mais eu estou procurando as outras religiões para convencê-las de que elas estão do lado errado e precisam se converter à minha religião. Mas não, o que se está sendo pensado é, olha, a graça de Deus, o Espírito de Deus, que é amor, que é abertura, também se abriu às outras religiões. E por isso, eu, enquanto cristão, eu, enquanto alguém
tocado e que experimentou esse Espírito, eu preciso, de alguma forma, discernir onde ele está agindo e onde ele não está agindo. Por exemplo, aí você começa a pensar os critérios de discernimento do Espírito. Um dos critérios que eu acho mais interessante, e aqui eu encerro a questão, por exemplo, a promoção da vida. O Espírito Santo, como entendido pelo cristianismo, ele é o gerador de vida. Ele é aquele que está em constante atualização, aquele que preza pela vida. Então, em toda religião onde a vida é afirmada, onde a vida em todas as suas formas, não somente a vida humana, a vida da natureza, a vida animal, a vida dos relacionamentos, onde a vida é afirmada, ali está a ação do Espírito de Deus. Como consequência, ali onde a morte é afirmada, ali não pode estar a ação do Espírito de Deus. Então, quando há um cristianismo, por exemplo, que incita a morte, esse cristianismo não está sob a ação do Espírito de Deus. Onde há um budismo que incita a morte, ali não está a ação do Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, se nós estamos falando de critérios de discernimento, nós precisamos pensar quais são esses critérios à luz da teologia cristã. Esse é um dos critérios. Existem vários outros que foram propostos. Eu trouxe um para vocês terem uma ideia do que vem a ser critérios de discernimento do Espírito nas outras religiões. Então, eu espero que tenha ficado clara essa ideia, que pelo menos tenha assim, aberto algumas perspectivas para vocês de como tem se dado e como se deu essa questão do diálogo interreligioso e ecumênico pela pneumatologia. Então, muito obrigado novamente pelo convite e essa aqui. Um bom metodista, terminando 5 minutos antes. Abrimos espaço para as perguntas e as respostas. Conforme dissemos no início, neste momento recolheremos as questões escritas. Por gentileza, levante sua mão se você escreveu sua pergunta, para que esta seja depositada na caixinha. Conforme seguimos durante a semana, se forem muitas, o conferencista responderá as que forem sorteadas. Se forem poucas, as mesmas serão entregues ao conferencista para que ele possa proceder às respostas. Serão destinados 15 minutos para as respostas das perguntas. Muito interessante, eu acho o máximo quando chegam várias perguntas, porque uma das características da teologia é suscitar dúvidas. Então, se não há toda teologia, né, ela sempre nasce de uma pergunta. Então, não existe teologia que não nasce de uma pergunta. Então, sempre que vocês tiverem um evento teológico, façam as perguntas, e dali podem surgir excelentes teologias. Então, lembrem-se disso. A história do cristianismo é marcada por perguntas. Então, vamos lá, deixa eu dar uma lida aqui.
fazer o seguinte, para vocês não ficarem olhando, tipo assim, naquela espécie de suspense, meu Deus do céu, quem que ele vai pegar para responder? Eu vou seguir na ordem aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 perguntas. Como se tem 15 minutos, então se a gente trabalhar 1 minuto, 1 minuto e meio por pergunta, dá um tempo legal, dá para responder todas, pelo menos. E logicamente eu vou dar algumas respostas, claro. Mas se depois, porque como vai ter que ser mais rápido as respostas, então se depois vocês também quiserem me perguntar, depois que acabar o negócio, fiquem à vontade. O meu voo só sai, eu acho, 3 horas da tarde, então até 2 horas eu estou por conta. Então, fiquem à vontade. Então vamos lá. A primeira aqui. Como tratar com a pneumatologia em relação à doutrina de Allan Kardec? Isso é muito interessantíssimo. A primeira, porque a questão do espiritismo para o cristianismo ele deve ser visto como um diálogo interreligioso, né? Ou seja, porque o espiritismo ele parte de premissas que muitas vezes não são premissas doutrinalmente cristãs, né? Por exemplo, Jesus Cristo é Deus. Isso é um ponto para o cristianismo. Para o espiritismo, por exemplo, Jesus Cristo não necessariamente é Deus. Então aí a gente tem um problema doutrinal mesmo, né? Jesus no cristianismo não é somente um profeta, né? E não é somente um espírito iluminado, ele é muito mais do que isso. Então nesse pressuposto, por isso que entra no diálogo interreligioso e não no diálogo ecumênico. É o primeiro ponto que precisa ter em mente. Com relação à pneumatologia e o espiritismo, é interessante pensar que, no caso do espiritismo, a ideia dos espíritos, a relação dos espíritos, ela, de alguma forma, não teria nenhum problema você abordar o espiritismo numa perspectiva pneumatológica cristã, né? Tipo assim, pensar em qual que seria a ação do Espírito de Deus no Espiritismo? Justamente porque o diálogo interreligioso, pelo viés pneumatológico, ele pressupõe que o Espírito age nas outras religiões. Então, nesse sentido, tudo bem, ele age no Espiritismo? Pode agir, sem o menor problema. O Espírito de Deus é o Espírito de Deus, né? Age em todos os lugares. Mas aí a questão de como isso se relacionaria, seria como eu posso discernir esse Espírito de Deus lá ou não? Será que as ações que acontecem lá realmente refletem o Espírito de Deus da forma que nós cristãos entendemos a pessoa do Espírito? Se sim, então tudo bem, ele está agindo, não vamos restringir a ação do Espírito. Também é um cuidado que nós precisamos ter, de chegar e falar, não, nessa religião aqui o Espírito de Deus não pode agir, por quê? Porque eu não quero, e não deixo, né? Sejamos menos, o Espírito age onde quer, então se ele age onde ele quer, ele pode justamente também agir em qualquer religião. A questão é, como discernir? Esse que eu acho que é o ponto principal. Então nesse sentido é muito tranquila a relação. Vou pegar as menores primeiro, que tem algumas aqui que tem até um vírus. Como partir para uma vivência pacífica entre um casal sem muita formação religiosa, quando um é católico e o outro é protestante? Bom, aí eu acho que, por exemplo, aí a gente entra no caso do diálogo ecumênico, né, que como as tradições protestante e católica são tradições cristãs, então entraria no que chamamos de diálogo ecumênico. Eu acho que a relação entre um casal que é protestante e outro é católica, a primeira coisa que precisa ter em mente é, a gente acredita na mesma coisa, tá? Assim, seja o esposo, seja a esposa que é católica ou protestante, a gente acredita na mesma coisa. O mesmo Jesus que salva no catolicismo, salva no protestantismo, o mesmo Espírito que age ali, age aqui,
o mesmo sacramento da Eucaristia e do batismo é o mesmo nosso também. A diferença é que nós temos 2, vocês têm 7, tem 5 a mais, beleza? Mas isso não é um problema propriamente de relação, é um problema somente doutrinal, teológico. E aí, nesse caso, o que eu acho que é interessante para toda boa convivência entre casais de credos religiosos diferentes ou de perspectivas cristãs diferentes é justamente o clareamento da terminologia. E aí eu bato nessa tecla porque muitas vezes cristãos protestantes e católicos discutem coisa que os dois creem da mesma forma. Então, por exemplo, se você não tem uma formação teológica muito aprofundada e surge uma discussão de tipo, por exemplo, uma questão que é muito comum em discussão entre evangélico e católico é questão das imagens. Ai, meu Deus, lá vai o meu esposo naquela igreja católica fazer a devoção de São Judas Tadeu. Nosso Deus, meu marido é um idólatra, ele vai para o inferno, porque Êxodo 20 fala que não se deve criar imagens de escultura e por aí vai. Muito comum esse tipo de questão. Mas, se nós variarmos a terminologia, se enquanto casal, se tiver disposto, olha, peraí, vamos ver o que é, afinal de contas, como que o catolicismo entende os santos e como que o protestantismo entende os santos. Para a gente ver se realmente o que você está fazendo é idolatria ou não, a coisa se torna muito mais tranquila. A convivência se torna mais harmoniosa. Por quê? Com o estudo, com essa pesquisa simples às vezes, vai se chegar, olha, nós dois estamos falando da mesma coisa. A diferença é que um acredita na comunhão dos santos, que os santos morrem e fazem parte da igreja celestial já de cara, enquanto outros não. Os protestantes pensam isso na questão da ressurreição. Mas você fala, olha, os dois estão falando a mesma coisa, porque todos acreditam que os santos serão salvos. A diferença é o tempo, Então, às vezes, são questões simples, que dá uma pesquisa, uma bugada, às vezes bem simples, dá para às vezes resolver esse problema que é tecnológico na maioria das vezes. Então, o Espírito Santo habita na pessoa humana sem ter recebido o batismo. Para o protestantismo isso não é o menor problema. O Espírito e, logicamente, também pelo diálogo interreligioso, nós precisamos pensar, e aqui precisa pensar o seguinte: a gente está falando de inabitação, a gente está falando de ação do Espírito, a gente está falando de quê? Porque, por exemplo, para um budista, o Espírito de Deus habita no budista? Depende, você está falando da perspectiva cristã ou da perspectiva budista? Percebe? Que aí se torna muito diferente a questão, e aí por isso que eu falo que a questão de terminologia é importante, porque a gente vai fazer essa pergunta para quem? A gente vai fazer para um cristão que crê na inabitação do Espírito, por ser criatura de Deus, somos feitos imagem e semelhança de Deus, o sopro de vida que há em nós é o Espírito de Deus, o relato da criação deixa isso muito claro, que Deus soprou sobre a narina do ser humano o seu Espírito, a vida, esse Espírito que dá a vida. Então a gente pode partir do pressuposto que em todo se há vida. Se o Espírito que dá a vida habita e Ele é o responsável por nos fazer viver, então o Espírito de Deus está em nós. Então, nesse sentido, varia muito. Qual religião nós estamos falando? Esse é o ponto principal que se precisa entrar no diálogo interreligioso. A partir de qual religião vamos fazer essa pergunta? A partir da problematização apresentada com os focos de dificuldades existentes no diálogo ecumênico, bem como os preconceitos existentes, nós ainda temos questão de prova.
Apresente pontos para acabar, findar com a intolerância religiosa. Só faltou colocar valendo 20 pontos. Mas é interessante a pergunta, mas é que é legal porque se mistura dois conceitos. O primeiro é a questão do diálogo ecumênico. A segunda é a questão da intolerância religiosa. Findar a questão da intolerância religiosa é uma tarefa para a vida, é uma tarefa para a humanidade, né? Não é uma tarefa somente cristã. Nós, enquanto cristãos, devemos fomentar que não haja intolerância religiosa. Como cristãos, e aí a intolerância religiosa, no ponto principal da motivação da intolerância, é justamente a questão da verdade, né? Porque aquele que pensa que está do lado da verdade, na maioria das vezes não está disposto a ouvir o outro. Porque se a verdade está do meu lado, eu não preciso ouvir o outro. E esse é um ponto fundamental para toda intolerância religiosa. É partir do pressuposto de que somente eu estou com a verdade. Eu estou do lado da religião verdadeira, absoluta, que compreendeu Deus em sua totalidade. E essa, se você está do lado da verdade e você não precisa ouvir o outro, isso para intolerância é um pulo. Não precisa muito esforço para você se tornar um intolerante. Você ouve uma coisa diferente, fala, ó, isso não bate com o que eu creio, então eu não tolero, então eu não aceito, então eu não estou nem disposto a ouvir, eu somente vou lá para tentar convencê-lo. Então, de postura dialógica, nós passamos para postura proselitista, tentar convencer o outro de que a nossa religião é a melhor que existe e você está perdendo se você não vier para a nossa. Então, nesse sentido, para acabar com a intolerância religiosa, ou pelo menos diminuí-la grandemente, o primeiro passo é partir do pressuposto de, como diz Eclesiastes 7:24, a verdade está muito distante, quem a poderá encontrá-la? O que nós falamos são, a partir da revelação em Jesus Cristo, nuances na verdade de Deus, que é muito maior do que aquilo que nós podemos sistematizar sobre ele. Isso, a teologia ortodoxa dá uma grande contribuição para nós, a mostrar Deus como apofático e catafático. Ou seja, apofático no sentido de que nós não podemos falar tudo a respeito de Deus. Catafático no sentido de que só podemos falar de Deus aquilo que Ele revela para nós. Então, eu acho que é um dos caminhos possíveis. Existem várias correntes protestantes, realmente, que ainda não estão abertas ao diálogo, sobretudo os neopentecostais. Sim, sem dúvida. A Universal, por exemplo, através do fundador, diz que não existe possibilidade de algo católico, existe algo a se fazer para mudar essa ideia? Sim, existe. A primeira coisa é Edir Macedo, por exemplo, se converter ao cristianismo. É uma das questões principais, porque um dos motes do movimento neopentecostal, infelizmente, é a intolerância religiosa. Ele nasce com o discurso de que nós precisamos combater os demônios que existem nas outras religiões, principalmente nas religiões de matrizes africanas, né? Fruto de todo o movimento escravagista, ligou-se se é negro, se é africano, então é demoníaco. Pense muito essa perspectiva. E por esse motivo, você pensar, por isso que acontece quebra de terreiro, por isso que acontece perseguição a centros de candomblé, por aí vai, motivado por essa ideia de que há uma guerra espiritual, de que nós estamos do lado certo do Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso e nós somos o exército de Cristo e precisamos destruir as hordas malignas que existem nas outras religiões e nos outros credos religiosos. Então, uma postura dessa forma é alguém que é um escopo religioso que ainda não compreendeu o que é ser cristão, que é abertura ao diferente,
próximo. Qual próximo? Qualquer próximo. Jesus não falou, o próximo que pensa cristãomente igual a você. Não, qualquer próximo. Né? Aí Jesus hoje às vezes falaria, qual parte do próximo você não entendeu? É mais ou menos isso. Então, uma das maneiras de fazer isso é converter-se a Jesus Cristo, que é alguém que está disposto a ouvir o outro e se abrir para o outro. Talvez seja uma boa forma do movimento, vários movimentos de viés neopentecostais lidar com essa questão. E parece que a igreja metodista não faz parte do comigo. Sim, infelizmente é uma verdade. Qual o motivo ou qual a dificuldade no diálogo? Os dogmas católicos são barreiras para o resultado da unidade esperada pelo ecumenismo. E João 17 e 21, que sejam um. Bom, duas perguntas aqui. Né? Por que a igreja metodista saiu do comigo? Antes ela fazia parte, ela foi uma das fundadoras do comigo. Mas, infelizmente, no movimento metodista brasileiro, ainda existe uma divisão, né? Tem-se uma divisão grande entre uma ala pentecostal e uma ala histórica. Então, essa ala pentecostal, como foi maioria na votação, quando se reuniu o conselho metodista, decidiu por sair do CONIC institucionalmente. Então, o motivo é esse. O motivo de uma ala do metodismo de cunho mais pentecostal e mais intolerante do que o metodismo histórico. E John Wesley, isso a gente vê na história, John Wesley foi aberto ao diálogo. Os sermões dele deixam isso muito claro. Os dogmas católicos são barreiras para o resultado da unidade esperada pelo ecumenismo? Sim e não. Como João Batista Libano, grande teólogo brasileiro, dizia, toda pergunta teológica você sempre deve responder com sim e não. Então, é um embate? Pode ser como pode não ser. Por exemplo, e aí depende de como se vê o dogma. Porque se você vê o dogma como meramente dogmatismo, como algo engessado, como algo que não pode ser de outra forma, senão aquela forma como foi de passado, aí é um trave muito grande. Mas se você vê o dogma como uma tentativa teológica de sistematizar a experiência que se fez de Deus e da pessoa do Espírito ao longo da história, e esse é o dogma, aí a coisa se abre muito mais. Então, por isso que pode ser um empecilho e pode não ser. Depende de qual leitura que você vai fazer, do que é o dogma. Percebe que, novamente, a gente volta para uma questão conceitual aqui. O que você está se entendendo como dogma? Está se entendendo como realmente o cristianismo entende o dogma? Ou está numa visão meramente fechada de que dogma é algo engessado, não pode ser mudado nunca? Então, pode e não pode. Nesse caso. Qual é o conceito de ressurreição na cultura persa? É o mesmo que a gente tem no cristianismo hoje. Grande parte do como a gente pensa na ressurreição, vida após a morte, é o que os persas entendiam, né, que haveria uma vida depois dessa. Então o conceito é praticamente o mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém me ampara a não ser por mim. João 14, 6. Partindo desse versículo, como se pode pensar em salvação das religiões não cristãs? Excelente pergunta. Por quê? E aí, novamente, virou a conferência da terminologia. O que se entende por caminho, verdade e vida? A questão principal aqui, quando Jesus se mostra como caminho, aqui bem rapidamente, isso aqui daria um curso, isso aqui, mas bem rapidamente. Quando Jesus se mostra como caminho, o que é o caminho? O caminho é uma forma de se viver, uma forma de se andar no mundo. Então, Jesus, seu caminho, Jesus mostra a forma como Deus deseja que caminhamos no mundo. Primeira coisa. A verdade. O que é a verdade? A verdade no cristianismo, lembremos, para o cristão, nós não somos
uma religião do livro, nós somos uma religião da palavra. E a verdade no cristianismo é uma pessoa. A verdade não é somente um conceito, não é algo somente filosófico. Não, a verdade é uma pessoa. E se é uma pessoa, assim como nós não conseguimos conhecer uma pessoa na sua integralidade, tipo assim, por mais que nós convivemos com alguém que é casado durante 90 anos com outra pessoa, ela nunca conhece essa outra pessoa inteiramente. Sempre tem algum aspecto dela que você não vai conhecer, não vai mesmo. Por quê? Porque é uma pessoa. Há um critério de insondabilidade na pessoa que nós não alcançamos. Então, se Jesus é uma pessoa, se a verdade do ser cristão é uma pessoa, então ela nunca pode ser totalmente e se encerrar no conceito. Ela vai muito além disso. Então, quando se pensa que Jesus é o caminho, aquele que revela a forma que Deus quer que andemos no mundo, como entendemos que Cristo é a verdade, e a verdade se mostra como pessoa, e se é pessoa, eu também não chego à totalidade desse conceito que nós cristãos denominamos verdade. Se falamos que Cristo é a vida, ou seja, aquele que nas suas ações é o promotor da vida, é o gerador de vida. Então nós, como cristãos, também devemos ser imitadores de Jesus, como aqueles que promovem a vida onde quer que passam. Aí fica muito mais claro entender como que se dá a salvação nas outras religiões. Se o Espírito de Deus age nas outras religiões, então o Espírito de Deus, ele revela a verdade de Deus, ele também mostra o caminho que Deus quer que seja seguido e ele promove vida naquelas outras religiões. Então esse versículo não é um fechamento para o diálogo interreligioso. Muito pelo contrário, se bem compreendido, ele se torna um... Só permite, você que já através das perguntas, só porque eu achei tão pertinente, que é o seguinte, se João escreve aos gentios, essa questão do caminho, a verdade e a vida, se fica em relação ao debate religioso, e se você for nos judeus iniciantes, o caminho, a verdade e a vida não tem nada a ver com a soteriologia, tem a ver com o tempo, não teria isso? Sim, com certeza. O caminho, a verdade e a vida não é questão de salvação, é a questão que você estava falando, ao ato dos santos, só que nessa dúvida aí. Ah, tá, você pode... Ao tempo. Sim, não, porque tem duas formas de você ler isso. Você pode ler numa perspectiva judaica, só para lembrar, João, um judeu, que está escrevendo contra os gnósticos no século I, tentando dar resposta a algumas questões, e aqui, logicamente, você tem que pensar na materialidade da coisa também. Você pode ir por essa via, todo o aspecto ternário que existe no texto bíblico, sempre remetendo ao Monte Sinai, sempre remetendo ao templo. Pode ser uma leitura possível, sem dúvida. Como também você pode fazer uma leitura mais hermenêutica da coisa, mais contextualizada no sentido de trazer o texto para hoje. Né? Entender ele no contexto, isso é importante, sem dúvida, mas como a partir disso nós trazemos ele para hoje. Isso também é um ponto importante. Respondeu? Ele fala uma coisa muito interessante sobre aquela expressão que a gente conhece bastante, quando a igreja não há salvação. E ele coloca o questionamento. A pergunta aqui nesse caso, talvez não seja onde a igreja está, mas onde ela está não está. E a igreja tem uma questão tecnológica. Com certeza. Com certeza. Exatamente. O que é a igreja? O que é pensar a igreja hoje? Esse é um ponto importantíssimo para se nós queremos fazer diálogo comigo e diálogo religioso, sem dúvida. Vamos colocar. Vou deixar que tem vire para o outro lado. Só falta um minuto. E olha, já passei. Considerável. Então eu vou fazer assim. Deixar essas duas perguntas, deixa eu só ler aqui, e depois vocês podem responder as duas? Então tá, eu vou responder rapidamente. Não vou interromper, pode? Na abertura do Hospital Nossa Senhora, houve a parceria com o grupo pastorear,
por uma articulação muito grande das proteções, aconteceu outro recuo por parte dos católicos que se sentiam que poderiam estar mais presentes no hospital, sem uma liderança que os chamasse hospital. Os católicos desconfiados aceitaram e partiram para a tolerância. Tolerância, tá? Essa questão não deveria ser explicada entre os católicos para o bem do hospital, sem dúvida. Trabalhar a questão da tolerância religiosa é válido para todo o cristianismo, onde quer que ele atue. Então, se você tem a oportunidade de falar sobre intolerância religiosa e mostrando como que isso não é cristão, com certeza você coopera muito com o hospital e com qualquer obra cristã. E a dúvida. No início do século XX, era impensável o evangélico falando para um público católico. Hoje se vê abertura para isso. A ideia é que essa ideia do ecumenismo avança ainda mais. Você acredita que o diálogo entre católicos e entre os cristãos, podem avançar ao ponto de se tornar na prática uma só igreja? O que ainda impede isso? Quais os principais pontos convergentes e divergentes se o cristianismo ainda encontra grandes dificuldades para ser dominante em si, como se pode pensar em um diálogo com as outras religiões? Sim, essa é a pergunta motivadora da palestra, né? Se nós não dialogarmos entre nós, como vamos dialogar com os outros? Na questão de avançar ao ponto de se tornar na prática uma só igreja, o que vem a ser uma só igreja? É da forma que o Concílio Vaticano colocou a unidade eclesiológica, no sentido de todo mundo estar submisso ao mesmo Papa, ou ser igreja tem a ver a comunidade daqueles que creem e agem como Jesus? A gente entende no segundo aspecto, o diálogo ecumênico é fundamental para isso, porque se parte do princípio é caminhar como Jesus, então todos nós tentamos a mesma coisa, às vezes somente de maneiras diferentes. Nós abertos a isso. Obrigado pelas perguntas, foram muito boas perguntas. Se caso vocês, às vezes, como foi muito rápido, se vocês quiserem depois perguntar com mais tempo, fiquem à vontade também. Chegamos ao final da 17ª Semana Temática Teológica. Agradecemos as contribuições do ilustríssimo professor Dr. Fabrício Felipe Barbosa. Que a Virgem do Rosário interceda por nós dos seus projetos. Sinta-se convidado a sempre retornar. Aceite das mãos do seminarista Jarbas este singelo presente como demonstração de nosso carinho e amizade. Durante esta semana, refletimos sobre o Espírito Santo, vida e alma da Igreja. Questionamos sobre esta pessoa divina, sobre sua ação na Igreja, sobre os pensamentos dos teólogos latino-americanos acerca dos movimentos e da espiritualidade pentecostais e ainda sobre a pneumatologia do diálogo ecumênico e interreligioso. Como é belo notar a atuação do Santo Espírito. Nesta semana, acolhemos e ouvimos 5 conferencistas, cada qual, a seu modo, expressaram uma unidade, refletiram sobre o mesmo Espírito Santo, que é Deus, no qual somos, nos movemos e existimos. Resta-nos agradecer a todos. Toda a glória seja dada a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso agradecimento à Mãe de Deus e Nossa Senhora do Rosário, a cujo cuidado nos confiamos. Gratidão a todos os participantes e a todos os colaboradores desta semana. Deus nos cumule de toda alegria e paz pela ação de seu Santo Espírito. Convidamos a todos para rendermos graças a Deus, encerrando oficialmente a 17ª Semana Temática na celebração eucarística, a qual se iniciará daqui a pouquinho, logo após o café que será servido a todos. Pedimos a gentileza de que os que ainda não assinaram a lista de presença para que possam comparecer à portaria para assim fazer.
Deus nos permita nos encontrarmos também no próximo ano, na 18ª Semana Temática, com um tema filosófico. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia.